Os surdos, eles são especialistas em poder ver através, né, no corpo todo. Para teatro, os surdos são maravilhosos, mas não só para teatro, como para dança também. Tem surdos que dançam magnificamente. Como para música, tem bateristas. Tem vários tipos da arte que eles podem seguir. Mas claro que no teatro, no cinema, a expressão deles vai ser muito mais aguçada. Principalmente pela língua ser visual, visoespacial, como a gente fala, porque ele se comunica visualmente, mas também se localiza no espaço enquanto está falando. O jeito de contar a história do surdo é muito interessante, porque ele já é muito visual. Se você vê o surdo contando uma história, você já consegue ver, por exemplo, o posicionamento dos personagens como se fosse uma cena de cinema. Então, existem vários estudos que aproximam a língua de sinais à linguagem cinematográfica, porque você consegue ter, por exemplo, diferenças de enquadramento. Você tem, por exemplo, continuidade. O surdo, quando está contando uma história, tem duas pessoas conversando, ele olha para um lado para representar uma pessoa e olha para o outro para representar outra pessoa que está dialogando. Então, tem toda essa questão da direção do olhar, enfim, tem várias semelhanças da língua de sinais com a linguagem cinematográfica. Então, a gente pode dizer que, por isso, o surdo teria uma facilidade para se expressar através do cinema. Existem características que são específicas do surdo como diretor, por exemplo. Esse olhar é diferente. Então você tem uma fluidez da câmera, por exemplo, não tem nenhum corte abrupto. O filme sempre tem um movimento contínuo que vai de uma cena para outra de uma maneira suave para representar essa coisa do contato visual, por exemplo. As legendas sempre ficam do lado de quem está falando. Porque você consegue continuar olhando para o olho dela, mas mesmo assim ler o que está sendo dito. Então tem algumas características estéticas assim que são específicas do surdo. As expressões que eles vão dar, vai ser difícil o ator que não tem o contato com o surdo dele. Pode ter certeza que se tem um contato com as expressões faciais deles, nossa, é uma maravilha. Música, eu interpreto algumas músicas. No interpretar a música, tu já vê assim quando é um surdo que te auxiliou, quando não é. Porque as expressões deles Eu sou apaixonada, né? Então, pra mim, qualquer coisa que eu falar deles vai ser amor puro. Tá saindo até coraçãozinho aqui de trás de mim. Bom, eu acho que cinema surdo não é um cinema que apresenta a temática, né? Mas é o filme, a produção que é pensada por um surdo, pela comunidade surda, né? Ou em conjunto, né? Porque a gente vê algumas críticas da comunidade surda com relação às produções que a gente tem até agora, né? Tipo como Família Bélier, entre outros, né? Que mostram sempre a superação, o assistencialismo, né, que se presta à comunidade surda, porque assim, essa sempre foi a perspectiva, né. Coincidentemente, eu estava vendo ontem um videozinho que produziram com 10 crianças surdas, né, e aí tem uma hora que uma fala assim, ó, vocês me veem? Não.
nós nos vemos. Eu vejo você e você me vê, né? Então a ideia é essa, é ter igualdade, né? E não ver a comunidade surda como alguém inferior, ou tipo, que exemplo de superação, ele é surdo e conseguiu, né? Fez uma faculdade, mas como assim? Ele é uma pessoa como qualquer outra. A minha proposta de tradução de música é você utilizar rima, né? Assim como você usa rima na língua portuguesa, uma linguagem oral, né? Você também pode criar rima em língua de sinais. Não é qualquer sinal, tipo assim, a palavra em português é, sei lá, eu tenho tanto para te falar, eu tenho tanto para te falar. Você fala, eu tenho tanto para te falar. Não tem beleza nenhuma, né? Mas, tipo, se eu fizer tipo, uma coisa que eu sinto e eu posso expressar várias coisas, entende? Tipo, sinto e posso expressar. Tem uma ligação fonética do ponto de articulação, que daí o movimento também sairia daqui para lá, e aí depois eu posso aqui no espaço neutro fazer várias coisas, ou muito, sei lá, né? Estou chutando. Mas fazer uma rima em língua de sinais, com os parâmetros fonéticos. Então essa é a minha proposta. E eu acho que por isso, né, a comunidade surda tem achado interessante o meu trabalho, né? Dizem que é bonito, que é fluente, que é fluido também, porque eu treino muito antes de apresentar, e aí eu pego aquele take, reservo e passo para o próximo, né? E aí depois eu vou trabalhar no próximo, ensaiar várias vezes, tentar 50 vezes até ficar bom. E aí quando encaixa tudo na edição, é uma mágica. Ficou perfeito, não esquece nenhum sinal, ele não erra nada. Eu errei já várias vezes até ficar com aquela qualidade, né? Para o surdo, que é usuário da língua de sinais, o ideal é ter o filme em língua de sinais de alguma maneira, seja com uma janela. Assim, a janela, na verdade, seria o equivalente à nossa legenda tradicional, que fica ali embaixo da tela. Quando você precisa ler a legenda, você acaba perdendo alguma coisa do filme.
Não é o formato ideal, mas é um formato mais acessível. A legenda em português para o surdo usuário da língua de sinais é complicado porque a grande maioria dos surdos não tem um domínio do português. Então a própria velocidade de leitura da legenda para eles não é interessante. Mas hoje a gente tem no país, e está crescendo cada vez mais, protestos de surdos que não tem nem isso. Eles não conseguem nem ter acesso à legenda em português dos filmes estrangeiros, não é nem no filme nacional. O filme nacional é praticamente impossível você encontrar uma exibição de um filme nacional no Brasil com legenda em português. Mas os filmes estrangeiros está diminuindo cada vez mais o número de sessão com legenda, principalmente animações. Você só encontra animações dubladas. Então, se o surdo quiser ver esse tipo de filme, ele não consegue. Então, tem um movimento que se chama Legendas para quem não ouve, mas se emociona, que é um movimento de surdos que está fazendo protestos em todo o Brasil, nas salas de cinema, exigindo essa acessibilidade que, na verdade, está em lei e não é cumprida no cinema. Outra questão interessante com relação ao audiovisual é que, por exemplo, se a câmera está me gravando, né, e eu faço esse símbolo, esse sinal, por exemplo, assim, né, ela não está vendo, a câmera não está capturando essa imagem do meu dedo que está atrás dessa mão que está na frente, né? Então seria mais interessante ou fazer um pouco para baixo ou um pouco para o lado para ter essa outra perspectiva, né, em ângulo assim, e não ser de frente. Na sinalização, por exemplo, quando você vai fazer a tradução de um filme, é interessante pensar essas questões porque, principalmente pelo tamanho da janela que a gente vê hoje em dia, né, nessa configuração que eles propõem, não dá para ver os detalhes. Então, se for em perspectiva, é mais fácil de visualizar o sinal, né? Se a gente conseguir nos filmes brasileiros, a legenda já é um marco. Aí tu imagina, conseguir em todos os tipos de filme, a janela do intérprete, aí é dizer assim que a gente chegou no auge. Mas só no fato de ter a legenda no filme brasileiro já é top. E isso vai ser um marco, né? Então, acho que se a gente plantar pelo menos essa sementinha, assim, e pensar na acessibilidade nos filmes que a gente produz, eu acho que já é muito importante.